ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Bom dia a todos, estamos de volta com mais um ADEME Informa. Hoje temos visitas ilustres. Foi um custo pegar esse pessoal no laço aqui. Tô ligando todo dia, toda hora, Vinícius. Tô de volta com meu amigo, meu âncora. O outro virou papai, o Gustavo Baptista, né? Tá lá cuidando da filhinha dele. Com o Praia Frisco. Vai sofrer. Filho de pai de mulher ainda, coitado. Coisa boa. Vai gastar mesmo. É bom 3 vezes. Ali vai fazer o Ele oitavo. pode pedir já, música né? no Fantástico, né? Esse pode pedir música no Fantástico. Vamos apresentar nossos convidados. André Schwen, seja bem-vindo, se apresente, se é que precisa, né? Obrigado pelo convite, estar aqui com você, Fausto, mas também com o Vinícius e Felipe, amigos aí de longa data. Bom, acho que muita gente me conhece, mas André Schwenig, hoje estou CEO da Cereal Ouro, que é a empresa da minha família, né, do agronegócio, sementes e agricultura. Estamos aqui para bater um papo com vocês, vai ser um grande prazer. Obrigado. Felipe Comelli, seja bem-vindo. Agradeço o convite, Fausto, Vinícius. Prazer estar aqui dividindo esse espaço com o Andrezão, amigo de longa data. Desejo um bom dia a todos os telespectadores. E hoje eu estou como CEO do Grupo Comber. Nossa empresa atua no segmento florestal, biomassa, atendimento aos vários players do agronegócio, Centro-Oeste, Matopiba agora. E liderando uma empresa aí com quase 800 colaboradores. Um desafio bom. Eu tô com 5, tô morrendo ali já. Vinícius, seja presente. É você mesmo? Tá diferente. Eu sou o Vinícius, CEO do Grupo Rei. É uma honra estar aqui mais uma vez, Fausto. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Muito bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Felipe Comelli, André Schwening, são grandes empreendedores, empresários aí do segmento, cada um com as suas funções, suas responsabilidades. Vai ser um prazer aqui a gente fazer um bate-papo sobre o mercado imobiliário. Eu vou aprender muito hoje. Bom, o tema hoje é o agro versus, no bom sentido, imobiliário, né? A gente já pode começar com a pergunta, que é uma dúvida que todo mundo tem. A gente ouve todo mundo falando. As incorporadoras querem vir para cidades que o agro é forte e o agro impulsiona o imobiliário, todo mundo fala. Como? Como que o agro influencia? Por que as incorporadoras, grandes loteadores de fora estão vindo para Rio Verde e outras cidades do agro? Como que o agro influencia no imobiliário? Conta pra gente qual a sua opinião, André. Boa pergunta, né? Difícil e boa. É o que eu queria saber também. Bom, acho que antes de tudo, de mercado imobiliário a gente entende muito pouco, né? Não, mas a gente tenta aprender porque, enfim, todo mundo quer participar e no nosso caso não é diferente. Dentro do nosso grupo familiar, a gente sempre teve iniciativas nesse sentido, de uma forma não tão estruturada, a partir de algumas oportunidades que foram surgindo ao longo da jornada, especialmente do meu pai. E hoje a gente tem um olhar um pouco mais institucional mesmo para o negócio e pretende que ele se torne um drive aí de investimento e de crescimento, né? E eu acho que um dos grandes fatores disso, obviamente, que é a diversificação, né? Mas especialmente essa pujança aí que você fala, né? Do agro, né? Movendo esse mercado imobiliário. Bom, eu acho que inegavelmente o agro por si só, pela representatividade que ele tem em geração de riqueza para o Brasil, já representa, né, geração de renda, de emprego, de oportunidade e obviamente impulsiona o crescimento das cidades e consequentemente o mercado imobiliário, né? E aí se você traz para a nossa região, para Rio Verde, isso é potencializado, enfim, de uma magnitude, pode-se dizer, brutal,
Estava há pouco conversando dentro da empresa com um parceiro, um stakeholder, e ele falou, não, comentando sobre questões climáticas, né? Tá todo mundo esperando a chuva para plantar, se Deus quiser, vem. Eu espero que venha amanhã já. Mas a gente falando de questões climáticas das regiões que a gente produz, hoje nós não produzimos somente em Goiás, mas Mato Grosso também. E aí a gente falou, não, Rio Verde é poucos lugares no mundo que a gente tem essa condição climática e obviamente que na esteira disso toda a estruturação que o agro de Rio Verde, né, aconteceu nas últimas décadas, né? Seja na produção agrícola, pecuária propriamente dita, mas na agroindústria, todo esse ecossistema que a gente tem aqui que gera muita riqueza, né? E não só gera riqueza, como ele é resiliente, né, Fausto? Porque algumas cidades que são essencialmente agrícolas, especialmente grãos, que é um business que não atravessa uma das melhores fases, assim dizendo. Vários motivos, né? Não só climáticos. Sim, obviamente. Então, várias cidades têm sentido economicamente. Eu digo que Rio Verde tem sentido. Não dá para falar que Rio Verde não tem sentido essa crise, né? Mas tem sentido menos. E aí o cara que chega de fora daqui fala, Rio Verde está aquecido, mas já foi mais, né? E vai voltar, obviamente, enfim. Tem todo um crescimento já contratado de Rio Verde. Mas eu acho que é isso, né? Você tem um Eldorado aqui, que o agro impulsionou, mas que tem a agroindústria já consolidada. Aí você tem agora um viés logístico da cidade, que cada vez vai ser mais forte, né? Você tem já a cidade se tornando um polo de saúde, de serviço para uma microrregião que é muito grande. Educação, né? Também. Educação. Então, acho que isso tudo impulsiona o mercado que só tende a crescer. Eu acho que, na minha visão, é muito mais como a gente gere esse crescimento de uma forma responsável do que temer que isso esfrie, né? A gente tem vários amigos com iniciativas imobiliárias e a gente olha e fala lançamento atrás de lançamento. Tem mercado para isso tudo? Eu ouso dizer que tem, né? Talvez algumas coisas podem ter que se acomodar em termos de oferta e demanda, mas é como a gente equilibra tudo isso para que a gente não sature as coisas, né? Mas enfim, eu acho que é um pouco disso, né, Fausto? E somando para encerrar esse ponto, Rio Verde tem uma realidade, essas cidades essencialmente agrícolas, mas tem a agroindústria acoplada. Tem um exemplo, acho que de Lucas do Rio Verde e algumas outras cidades, que eu acho que é a chave dessa pujança imobiliária diferenciada, que é o tamanho da classe média. É a mais afetada, né? E é muito mais gente de classe média, porque tem muito agricultor de médio porte que usa dos serviços da cidade, aí é o contador, é o advogado, enfim, você tem uma rede de serviços que sustenta esse cara, porque o grande, às vezes, ele já tem ou o próprio dentro da empresa, ele nem mora lá. Ou ele não mora mais lá, ou, enfim, ele já tem uma assessoria de Goiânia, São Paulo, mas essa classe média punjante, por conta dessa natureza da região ser muito próspera, faz com que tenha um giro. Você quer ver isso? Vai aos sábados de manhã, dá uma volta ali na Presidente Vargas e nas ruas de cima ali naquele tanto comércio. Fecha até mais tarde, né? É uma loucura isso, cara. É poucas cidades no Brasil que tem isso. Então, o segredo dos Estados Unidos é a classe média, o tamanho da classe média, né? E eu acho que Rio Verde é um pouco disso. E aí eu tenho um ponto disso para trazer mais para frente, se você puder puxar. Eu tenho uma visão que isso pode mudar aí no médio e longo prazo. É um olhar para a área imobiliária. Ótimo. Felipe, acrescenta, discorda, concorda? Eu concordo e o André citou uma questão que eu acho que é o que mais dá impulso a toda essa mudança dentro das cidades que estão no agro, né? Eu tenho a oportunidade não só de Rio Verde, mas eu rodo todo o Centro-Oeste, eu atendo clientes em outras cidades que também têm essa mesma vocação. É a prosperidade que isso traz. Eu acho assim, são pessoas guerreiras que desbravaram há muito tempo. E o Brasil e essas regiões agrícolas, elas entenderam a vocação que a gente tem. É a vocação brasileira de produzir este grão.
E automaticamente, quando você é diferente, é um diferencial de mercado. Tal como Estados Unidos hoje e sempre liderou a questão de tecnologia e a vocação brasileira, e cada vez mais está mostrando essa força, é essa produção de alimentos. De forma sustentável, que a gente faz, que a gente é exemplo para o mundo, de forma organizada, e ela é, de certa forma, bastante pulverizada. O ser pulverizado é importante. Então você pega, são vários produtores, né? Essas cidades com vocação agrícola, né? Eu não estou falando só de Rio Verde, sim, mas de todas essas cidades que têm a vocação agrícola, investiu-se nisso há muito tempo, tem essa especialidade em produzir, e automaticamente a agroindústria veio junto, o serviço veio junto. A minha empresa, ela nasceu de serviço. Eu não produzo soja, não produzo milho, e Rio Verde e essas cidades que têm o grão como o ativo mais forte me proporcionou crescer a minha empresa, e eu estou no segmento de biomassa, eucalipto, mas eu sou um exemplo dessa cadeia gigante que o agro traz junto. Foi citado, né? Advocacia, medicina, enfim, todos os serviços que vem acoplado. E o principal é essa prosperidade, né? Então, está crescendo. Quando está crescendo e todo mundo tem esse mesmo objetivo, e é o que se enxerga em todas essas cidades com vocação agrícola, é o objetivo de crescimento, de produzir melhor, de aprender mais. Então você vê em tecnologia, você vê em estudo junto, você vê essas faculdades investindo, grupos que investem nessa tecnologia para produzir melhor, e todo esse ecossistema ganha. Toda essa cadeia de pessoas e essas cidades que crescem em volta disso, elas estão crescendo com essa prosperidade, e naturalmente você atrai mais pessoas querendo vir. Você tem outras pessoas de outras regiões do país que estão numa indústria em decadência, que está num produto que está diminuindo. Ela está morando numa cidade que está reduzindo. E ela consegue enxergar uma cidade tal como a nossa e várias outras que tem o agro tão forte, essa economia forte, uma cidade pequena e médio porte que não desliga, ela sente esse desejo de vir para cá. E esse desejo de estar inserido numa sociedade como essa, ele traz o reflexo no mundo imobiliário que a gente está discutindo aqui também. Então esse desejo, ele é impulsionado por essa prosperidade, essa vontade, mesmo em crise que está passando agora, mas a capacidade e a resiliência que o segmento traz das pessoas que estão junto é muito forte. Então cada vez mais pessoas querem estar nesse ecossistema de crescimento, de melhoria. E é isso que atrai todas as cidades de Rio Verde, semelhantes que essa, atrai essas pessoas querendo essa melhoria. É isso que eu entendi agora, e fica até claro de qualquer pessoa entender hoje. Porque a gente conversa com o pessoal, o cara do agro, ele é rico, ele compra muita casa, muito apartamento, muito loja, por isso que o mercado imobiliário cresce. É tudo isso que vocês explicaram, essa cadeia que o agro gera, de atrair investidores, de atrair moradores, de atrair mão de obra, que faz a cidade crescer, e a busca pelo imobiliário, né? Até para contextualizar também, Fausto, que tanto o André colocou muito bem e o Felipe colocou muito bem, essa diversidade que nós temos na economia foi nesse último lançamento que nós fizemos do Impulse. Um prédio que foi lançado ali no Interlagos, compacto, voltado para Airbnb, para rendimento, né, de curta temporada. Ali, grande parte dos clientes que adquiriram foram pessoas linkadas à saúde, né? Poucas pessoas do agro, mas muitas pessoas linkadas à saúde, né? Da área da saúde. E autônomo, empresário. Então, quando a gente fez um lançamento em julho, nas férias, dia 18 de julho ali, nós fizemos o lançamento e abrangiu um público completamente diferente do que a gente imaginava, que era a turma do agro. E quando a gente parte para o mesmo produto que foi lançado no centro da cidade no ano passado, que nós lançamos uma outra linha de Impulse também, que é de apartamentos compactos, aí a linha de clientes compradores já veio o pessoal mais do agro com mais apetite. Então você vê que o que os dois falaram se comprova justamente no lançamento de empreendimento. Hoje nós temos os clientes, vamos dizer assim, com mais apetite para compra, seria clientes, talvez, não estou falando que o do agro não compra, pelo contrário, ele compra sim também, né?
mas não está tão alvoraz quanto estava talvez ano passado, né? Então a gente tem outros segmentos que está dando esse suporte, que está fazendo com que essa cadeia gire, como vocês mesmos falaram aqui. A cadeia é muito grande, Rio Verde é muito grande, né? Então o Felipe mesmo falou que ele não vai do agro, mas a empresa dele nasceu com prestação de serviço de biomassa, cara. Olha que fantástico isso aqui em Rio Verde. A gente está em Rio Verde, Goiás, cidade do grão, e a empresa dele vem praticamente do biomassa e é uma gigante aí do mercado. Então eu falo que Rio Verde ainda tá só começando e tem muita lenha pra queimar, né? Cavaco. Tem muito cavaco pra queimar. Cavaco. Aqui é bem democrático, viu, vocês dois? Vocês falam da empresa de vocês, o Vinícius sempre faz propaganda dos empreendimentos dele. Normal, eu deixo. Um dia vai vir a conta. Ele sempre acha um jeitinho, o impulso, não sei o que. É normal. Tô fingindo que eu não tô vendo aqui. Tô brincando. Bom, pra mim ficou muito mais claro agora com a explicação de vocês. Até o pessoal que investe, essa questão de classe média e tudo mais, foi muito bom e muito interessante de fazer esse esclarecimento. Porque tem esse negócio, é porque o pessoal do agro é rico, compra e as incorporadoras... Desculpa te interromper, Fausto, mas fica um sentimento quando a gente escuta isso a riqueza fica só na mão do empresário, do agricultor, e essa não é a realidade. Não. Né? Muito pelo contrário, às vezes o empresário ele toma o risco e toma o prejuízo. Sim. E opera 2, 3 anos de prejuízo, mas o salário está sendo pago, a prestação de serviço está sendo pago, e aquela riqueza está girando dentro da cidade. Eu acho que, na minha visão, Rio Verde conseguiu transcender o agro. O agro, ele é importante, ele fortalece muito a cidade, mas a cidade né, ela vai além do agro, e eu acho que, na minha opinião, vai cada vez mais, especialmente por esse viés logístico que tem, o posicionamento geográfico, o crescimento do Brasil, a interiorização do Brasil. Rio Verde é peça fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma esteira aí pra frente também. É isso que a gente viu, muita pesquisa, né, Vinícius? A gente tá até numa discussão ali para fechar uma pesquisa com o pessoal para trazer. A gente viu muito esses dias a migração do pessoal de São Paulo para Goiás, para Florianópolis, saindo dos grandes centros e vindo para essa interiorização aí que... Aí, cada um com o seu viés, com o seu interesse, né? Qualidade de vida, sair dos grandes centros, que a gente sabe que é complicado você morar em São Paulo, por exemplo. Você vai para uma esquina e você gasta 2 horas. Desculpa interromper, entrando nesse viés. E a profissionalização dessas empresas, dessas fazendas. Esse profissional, essas pessoas que estão vindo de São Paulo, que tem uma cultura diferente, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo isso, mas alguns estados eles estão mais à frente nessa questão de gestão, de qualquer coisa, e a gente está trazendo isso para dentro. Nós empreendemos, desbravamos, abrimos essa nova fronteira, que ela é recente, é novinha, 30, 40 anos, sim. Empresas de 10 anos, 15 anos, que está chegando no momento de profissionalizar o negócio, e demanda uma mão de obra que nem sempre tem disponível aqui. De gerência, de gerenciamento, de como que você vai colocar um RP dentro da empresa, de como que você tem que fazer uma apresentação de balanço, de toda uma organização por trás que junta-se, né? Uma cidade próxima, uma cidade que está crescendo, ela não tem essa pegada tão grande, né? Trânsito tão pesado, é uma qualidade de vida de fato melhor do que um grande centro, e demandando essa mão de obra que tem um salário melhor, que tem essa aptidão também, que ela vai investir dentro da cidade. Ela vai chegar, ela vai comprar um apartamento, ela vai comprar uma casa, ela vai precisar também de toda essa rede de serviço que se vende na cidade. Então, o quanto essa cadeia, essa vertente do agro mudando, se profissionalizando, né? Porque a fazenda ela é uma grande empresa a céu aberto. Sim. E cada vez mais os produtores estão entendendo isso. E para fazer o gerenciamento disso, você precisa dessa mão de obra. Então, muito do que você enxerga dessa migração para cá é uma necessidade, uma demanda desse agricultor que está profissionalizando o negócio.
dessa empresa igual a minha, que eu tô organizando o negócio e eu demando uma mão de obra que talvez a gente não tenha aqui. E a gente vai formar aqui, vamos apoiar instituição de ensino, mas não tá pronta, então você tem que trazer de fora. Ótimo. Bem lembrado. Isso é interessante esse dado, porque você sai do homem do campo, o agricultor, e o cara hoje é um profissional. Ele tem que trazer a profissionalização dessas indústrias para se transformar numa indústria, numa grande empresa. Vocês dois devem saber também, o Vinícius também. Sair de uma empresa familiar para constituir uma empresa que não tem esse caráter profissional, não tem esse caráter de empresa familiar, todas aquelas arranca-rabo que geralmente tem, né? Aquelas nuances. Então, essa profissionalização é interessante. E aí vem uma pergunta. Vocês acreditam, os dois, eu não sei se o Felipe tá também nessa linha. Essa profissionalização do agro permite vocês saírem um pouco do operacional e ir para o imobiliário? Ser um incorporador, ser um loteador? O investidor, né? O investidor? Você acha que isso favorece ou não? Sim. Bom, é por isso ou isso é um... Eu não sou um cara bom de falar do meu exemplo, tá? Vocês podem ter certeza que eu sempre vou tentar não falar muito de mim, mas eu tô fazendo esse movimento, né, Fausto? E muito pensando na própria longevidade do negócio. Nosso negócio está na segunda geração, que sou eu. E que negócio que a gente entrega para a terceira? E quanto a terceira geração tem desejo de estar num papel na execução? E aí eu acho que a gente tem uma barreira cultural enorme que as outras indústrias podem nos ensinar, porque o agro enxerga honestamente de uma forma míope isso, na minha opinião. Nem tudo são flores, né? Que a empresa, qualquer empresa, para prosperar, o dono tem que estar na operação. Eu não estou dizendo que o dono tem que sentar numa cadeira, ir lá no conselho e olhar uma planilha e achar que as coisas vão acontecer. Mas eu olho para o legado que o meu pai deixou no negócio e aí eu entendo que o meu legado é diferente do dele. E eu preciso entregar uma empresa mais profissional para a terceira geração, primeiro para que ela possa não depender de um sócio na operação para acontecer, para perdurar. E segundo, porque o desafio com a terceira geração, se ele for de eles serem bons sócios, inegavelmente é mais plausível de acontecer do que serem bons sócios e bons executores, até porque a família é maior. As famílias crescem e aí os agregados, tem todas as questões relacionadas à governança e papéis e funções, etc. Então eu tenho feito esse movimento, não é simples, exige muita coragem, especialmente, e exige investimento, não só de recurso, em gestão, em conhecimento, mas de energia que você gasta para fazer essa transição. Inegavelmente, para mim tem sido um desafio enorme, mas também uma nobre missão aí, tá? E eu acho que sim, eu acho que você se aventurar no bom sentido, de forma consciente em outras áreas, não só na incorporação, mas também, né? Você aventurar em outros negócios faz com que você desmame um pouco mais rápido, porque a gente quer sair, mas tem algo dentro da gente que nos prende, não é só, né, essa questão, né, que é geracional, mas, né, a gente, por que eu não tô lá na fazenda ou dentro do escritório tomando decisão o tempo todo? Né? Porque eu fui forjado para isso, né? Então ajuda, porque querendo ou não, você desvia seu foco, você começa, né, a fazer outras coisas, mas principalmente, e para mim isso tem acontecido, pelo fato de se aprender com outras indústrias. É ótimo. E eu acho que a gente faz isso muito pouco no agro.
reinventa a roda, né? Que aí eu acho que outro ponto que olhando pro agro, né, de uma forma muito genuína mesmo, a gente, por exemplo, escuto muito assim, o agro é diferente. Isso não funciona pro agro, porque o agro é diferente. É uma indústria como qualquer outra. Tem suas particularidades, como as outras também têm. Então por que eu não posso fazer governança, ter gestão, ter um balanço auditado no agro, porque o agro é diferente? Não consigo planejar porque é a céu aberto. Cara, né? Tem que fazer, né? Planeje as diferenças, as mudanças climáticas, enfim. Planeje o que é planejável, né? Enfim, então eu acho que a gente tem muito a aprender com outras indústrias. O Felipe bem mencionou, né? Tem esse pessoal vindo fora, investindo aqui, e é uma baita oportunidade. Por exemplo, lá na empresa, trazendo para o nosso exemplo. Às vezes a gente a gente insiste sempre em trazer gente do agro para cobrir as posições que a gente tem na empresa. Porque até o cara aprender o que é o agro, como é que é. Se dispõe a trazer pessoas de outras indústrias para o cara ter a curva de aprendizado do agro, mas te ensinar um monte de coisa da indústria dele que a gente não sabe fazer bem. E não sabe mesmo. E tá tudo certo. Tem um monte de coisa que a gente sabe fazer super bem. Então acho que isso é uma baita oportunidade, mas é um movimento que eu acho que é muito bacana. E principalmente pensando no processo de sucessão, né? Se você pega as famílias que vão para a terceira geração, são muitas das quais a gente conhece aqui, famílias empresárias da região, não tem como todos os membros participarem do negócio. Nem querer participar. Não tem como, é inadministrável. Então eu acho que ter oportunidades de vertentes de atuação ajuda bastante também nessa tarefa. Tem um podcast da família Stara, do Nashimura. Muito Fala legal. muito disso aí. É um baita exemplo ele. Um maravilhoso podcast, recomendo. Na verdade não é Stara, é da família Jaca. Da Jaca, desculpa. Exato. Da família Jaca. E também falando assim sobre esse tema, né? Essa profissionalização naturalmente faz o gestor imediato ou a família fundadora sobrar o tempo para talvez pensar em outros negócios, em empreender, em corporação, em tudo. Mas é inegável que o Brasil atravessa um grande problema estrutural, a qual a gente tem uns juros na lua e qualquer negócio para ficar de pé, o meu negócio empresarial ou pensar em uma incorporação ou qualquer outra coisa que eu pense, a hora que a gente tem um lobby muito forte na questão financeira. Muitas letras de crédito ali sem nada de imposto em cima. Agora tem, né? Vai ter, mas... e nada de redução no imposto de renda de uma pessoa jurídica que toma o risco, né? Obriga ou te direciona a olhar sempre com bons olhos o financeiro. Porque eu tô tomando risco ou o meu risco é bem menor. Então, assim, é um grande entrave que eu acho que qualquer segmento vive hoje por essa bagunça, vamos dizer assim, que o nosso executivo brasileiro está e o que foi necessário de taxa de juros Selic para segurar todo esse negócio ou continuar com o dinheiro de outros países aqui, né? O cara só vai segurar o dinheiro aqui porque tá pagando muito juro, só que o cara não tá precisando colocar a mão na massa. Então, para que eu vou arriscar em outros segmentos se eu tô tendo essa opção? Sim. Eu acho que é um problema que não é um segmento específico que vive. Todos os segmentos brasileiros, eles esbarram nessa taxa de juros atual, que esse é um problema que a gente tem que enfrentá-lo, né? E um grande entrave, né, Felipe? Aí é um inibidor de um processo de diversificação. Mas eu acho que nem por isso a gente tem que deixar de diversificar, porque eu acho que é um pouco do que você está falando, vai de encontro com este caminho, porque quando a gente olha para o nosso negócio, né? 100% agro, 100% Brasil, ativo em terra, grande parte do ativo em terra. Mas terra não perde valor no tempo. Não perde, mas você está numa matriz de risco que ela basicamente tem um caminho só, uma direção só. Isso é forte? Concordo, inegavelmente, mas você vai manter toda a tua riqueza da tua família empresária que ela construiu em cima de uma matriz de risco só, né?
Então acho que é um pouco disso. Você não precisa fazer uma virada de chave do teu negócio e agora eu vou virar, né? Mas você começar a partir do momento que o teu negócio, enquanto família empresária, se consolida, começar a criar outros caminhos, pensando na longevidade, não do negócio em si, mas da família empresária, é super importante. Mas tem um entrave enorme, eu concordo. E aí, naturalmente, a gente, quando tem um momento assim, o que a gente faz? A gente quer preservar o que tá dando certo, o que ainda deu, ou que pelo menos tá de pé, que você falou. Porque o novo é mais difícil de colocar de pé, né? Então a gente acaba ficando cada vez mais conservador. Mas, cara, tomara Mas a provocação que eu faço assim, é o quanto essa política nacional, o quanto a nossa responsabilidade de tentar instruir outras cabeças a pensar que esse país poderia ser muito mais próximo, poderia crescer mais, poderia dar muito mais oportunidade para outras pessoas, não ficar só nesse financeiro, né? E é duro, né? É uma dó, mas é uma realidade. Mas hoje fica um pouco a história do ovo e a galinha, né? Porque se a gente tira isso também, você tira capital externo, então é duro, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso. E para mim, assim, a saída é o empreendedorismo. Não tem outro jeito. Cada vez mais, né, movimentar para que tenha economia para fazer girar, que não precise, né, só o investidor. Mas eu concordo contigo, é um baita do entrave. Você pega, por exemplo, alguns empresários que fizeram movimentos de liquidez recentes, venderam empresas, ou por M&A, ou venderam até patrimônio. O cara tá com o dinheiro aplicado, ele fala, cara, não vou comprar. Porque tá rendendo muito. Onde que eu vou colocar isso que vai me render o que tá rendendo? O dinheiro não gira. E aí não gira. Então acho que realmente você teve tá acontecendo bela percepção que você teve aí. Eu acho que é bem... O Vinícius vai saber melhor do que eu. Essa questão de taxa Selic, por exemplo. A gente sabe que o Razul que falou na entrevista anterior, né? O mercado da incorporação, da construção civil é muito lento. Então, às vezes, dentro de uma mesma... do lançamento da entrega, você passa por 2 governos aí. E existe, a gente sabe que tem esses altos e baixos aí. Ciclo longo. É um ciclo muito longo na incorporação. Então você acaba investindo agora, você colhe, investir na hora certa, você acaba colhendo lá na frente uma taxa Selic baixa e você ganha toda essa valorização de quando você comprou na alta, vamos dizer assim, ou na pré-alta, vamos dizer. Então, sim, é só pra te convidar pra você vir pro mercado imobiliário também. Que... é igual o cara que vai investir na bolsa. Sem for com LCI. Hoje, comprando, o pessoal tá aceitando tudo. Tá testando carro. Mas o que você falou aí é muito verdade. Porque assim, o ciclo do mercado imobiliário ele é longo, cara. Não tem jeito. Então a gente atravessa vários governos, federal e municipal. Então, um ciclo de incorporação aí, nada, 6 anos. Pra falar assim, que ele foi rápido. Aí você vai ter uma margem de resultado positiva, mas quando você divide ao longo dos anos aí, a rentabilidade é lá embaixo, né? Mas aí quando você parte para outro segmento também, para a parte de loteamento, aí a gente tá falando aí 6 anos, 8 anos aí, né? Ou 5 anos, 4 anos, enfim. São empreendimento imobiliário, são ciclos longos. Só né? que, cara, assim, ó, eu acho que você trouxe um gancho que pra mim é fantástico. Negócio agrícola, Vinícius, ele é muito mais imobiliário do que operação. Se você for parar pra pensar, o grande valor que tem, geração de valor do negócio agrícola, não é o EBITDA que ele gera lá a partir da produtividade de soja e milho, etc e tal. Isso aí é o que gira. Mas o valor, a riqueza que gera, é na valorização patrimonial. Do agro, né? E aí, quando você pega um grande exemplo disso, eu não vou dizer que áreas consolidadas também, Terra em Rio Verde consolidada perdeu o valor ao longo do tempo? Ganhou. Deixa de valorizar o que valorizava lá atrás, porque já está consolidado? Sim, mas continua valorizando. E principalmente não perde valor. Eu acho que esse que é o grande ponto. Agora, você pega regiões de fronteira, projeto de expansão que você faz em regiões de fronteira, o ciclo é exatamente esse, é 10 anos. Sim. Talvez mais. E a riqueza está no EBITDA que essa terra vai gerar quando ela estiver produzindo, tiver logística, tiver indústria perto, tiver um ecossistema talvez não tão apurado quanto o Rio Verde,
mas que realmente gere rentabilidade para a operação agrícola propriamente dita, sim, mas o grande valor está na evolução patrimonial, entendeu? Então o negócio agrícola, o grande alicerce dele, na verdade, é imobiliário e não operacional. E eu falo o seguinte, depois tem um fundo de investimento, que o Rafael Barbosa é muito amigo meu, chama Ortiz. Eles são especializados em fazer aquisições de fazendas em fronteira agrícola justamente por causa da valorização dessa área. Valorização patrimonial. Cara, depois que eu vi que o fundo de investimento lá da Faria Lima tá metendo, vamos dizer assim, entre aspas, metendo a cara lá no Tocantins, aqui na região norte de Goiás, fazendo esse tipo de operação, que vocês conhecem muito melhor do que eu, que muita gente fazia isso e faz até hoje, né? Que compra fazenda, arruma, organiza, e depois vai lá e revende ela. Aí os caras da Faria Lima tá fazendo isso. Eu só tenho uma coisa a dizer. Terra nunca mais vai regredir de preço. Nunca mais vai regredir de preço, cara. Porque a Faria Lima descobriu esse mercadão, esse filão. E o agricultor faz isso há 50, 60 anos. Exatamente. Qual é a grande diferença? O agricultor, maioria das vezes, na maioria dos casos, não liquida. Mas ele tá com esse ativo lá no balanço dele. Ele cresce, ele não vende. Tá lá, o PL, o patrimônio líquido dele tá lá. Tá em terra, não tá em dinheiro. E acho que isso é um problema, né? O grande crise hoje é de liquidez. É de geração de caixa? Não. É de liquidez. Por quê? Porque é muita imobilização, né? Investimento, e aí tem custo de capital, obviamente, né? Mas no final do dia a mesma coisa. A Faria Lima tem um ciclo, ela vai liquidar e vai virar dinheiro. Ela liquida com 10 anos. Mas o agricultor não liquida, mas tá lá no patrimônio líquido dele. Tá lá tá no ativo e, consequentemente, no patrimônio líquido. Então, acho que eu acho que é para reforçar que nós estamos aqui conversando tudo a mesma coisa. Né? Com exemplos no final, né? Com experiências a diferentes. grande geração de valor tá no imobiliário, Fausto. O André compra fazenda, eu compro a área urbana. E ele compra cavaco. Eu compro balinha. Compra fazenda também, rapaz. Compra fazenda grande, eucalipto, tá enganado. Vou fazer os cavaquinhos dele lá, ué. Fazenda, eu vi a última dele lá no Prata, lá. Eu morava lá perto de Uberlândia. Ele comprou um agora recente aí, braba. Os homens estão voando. Vamos. Tem um parceiro bom. Agora sim, trazendo bem pro imobiliário mesmo. Você até sugeriu algumas perguntas aqui que eu achei interessante também. O quanto que vocês, no caso, ou que conhecidos de vocês do agro, põem em participação das empresas de vocês em investimento? Vocês investem em Rio Verde, Goiânia, São Paulo? Vocês querem deixar tudo aqui? Como que é essa vida de investimento de vocês no imobiliário? Sem ser de vir para a incorporação em si, de agregar patrimônio para vocês. Bom, falando de nós, inevitavelmente, o grosso do investimento é dentro do próprio agro. Porque é o que a gente sabe fazer, né, natural e por conta de todo esse enredo que eu disse. Tem um ganho patrimonial. Uhum. O que a gente tem visto um pouco diferente é que eu acho que olhar para a questão da liquidez e o quanto ela é importante, especialmente num contexto de economia e de país, como o Felipe bem coloca, custo de capital, oportunidade e tudo, a gente entende que movimentos de liquidez, isso quer dizer que é fazer um pouco o que a Faria Lima está fazendo, que é comprar e vai vender lá na frente, vai liquidar, é algo que a gente olha e que a gente fez recentemente. Então é quebrar um pouco aquela escrita de que agricultor não vende terra. Na nossa visão, isso hoje muda um pouco e a gente entende que faz parte do business e que esses movimentos geram muito valor. Obviamente que não é sair fazendo isso o tempo todo, mas de uma forma bastante estruturada. Agora, parte, Fausto, é justamente a gente olhar
o caminho da diversificação. E aí sim é fazer o que a gente sempre fez de uma forma muito pontual, talvez, né? Sem algo muito estruturado, mas é terreno que vira permuta com incorporação. E aí talvez agora começar a aprender um pouco da incorporação propriamente dita, né? Enfim, estar perto de bons parceiros. Ele é muito humilde, né? Para aprender. Entendeu? Rio Verde? Óbvio, nós estamos aqui, cara, e nós estamos falando que isso aqui, né, é mais resiliente e se destaca, mas eu acho que não fica por aqui. Por exemplo, a gente está numa região do Mato Grosso que tende, na minha visão, eu acho que daqui uns 20 anos tende a ser um novo Eldorado. Então, talvez lá vai chegar o momento que a gente está aqui hoje, né? Então, acho que, respondendo a tua pergunta, hoje o olhar é para que a gente potencialize esse investimento fora do agro. O momento não é tão propício, porque, né, a gente tem um momento de baixa liquidez no mercado, exige a gente ter uma empresa mais líquida, né, para ter mais giro, para aguentar o tranco, né, de juro aí na estratosfera. Que vai vir. Mas são ciclos e a gente espera que as coisas melhorem. Nós somos entusiastas, né? Como é que fala? Bom, vamos ter sempre uma expectativa positiva de que as coisas melhorem, né? Por isso que somos empresários, né, Felipe? Exatamente. E aí, Felipe, você investe aqui? Você investe onde você tem fazenda? Como é que é? Nós, nessa visão, né, de organização, de governança dentro da empresa, que é uma energia que a gente está gastando nos últimos 2 anos dentro do negócio, a gente começou a olhar isso também. E naturalmente esse investimento, essa pulverização de investimento e essa imobiliário para investimento, a gente investiu em Rio Verde. A gente é daqui, conhece todo esse potencial e o mais importante, por mais que a gente está passando um estresse de mercado, o Rio Verde ele mostra a resiliência e a força que ele tem. Porque se você precisar de liquidez, você vende. Então, naturalmente, e eu rodo bastante e estou em outras cidades também muito fortes, tal como Rio Verde, mas o nível de liquidez que tem em Rio Verde, se você pensar no imóvel, é muito fora da curva versus outras cidades. Então, nessa pulverização de investimento, pouco é um braço pequeno dentro do nosso negócio, mas o pouco que a gente tem é aqui dentro por esse tempo de resposta, essa liquidez que Rio Verde permite ter. Ótimo. E aí você tem um ativo na tua carteira que você possa fazer liquidez rápido, né? Porque terra isso não é tão simples. Não. Acho que esse é um ponto que né, vale dizer. Você não vende terra. Mas Rio Verde, se abrir a boca você vende a terra. Vende, mas tudo tem um preço, dependendo do momento. Né? Da velocidade que você quiser também. Exatamente. E já o imóvel urbano, você tem um pouco mais de agilidade para fazer isso virar caixa. Porque às vezes e tem mais, né? Simples, né? São mais mãos comprando, né? Então você acessa um mercado diferente, com um custo mais diferente rápido. E mais rápido. E você diversifica a tua matriz de risco. Quando ele fala que tem um pouquinho de imóvel é porque é muito, viu? Eu sei, eu ia falar isso agora. Eu tenho um pouquinho aqui, é muito. A gente tava fazendo a campanha lá no escritório, porque o ITBI, a prefeitura baixou o ITBI. Vamos escriturar, né? Acho que foi com o Fernando, seu irmão, né? Meu filho. Aí liguei pro Fernando, você tem 6 lotes aqui. Ai, nem sabia. Rapaz. Compra e esquece. Então... Desse jeito, tem um pouquinho e tal. 6? Mas os primos têm dinheiro, né? Eu não. Agora sempre é mais verde. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você, André, que é a seguinte. Você falou assim que tanta Faria Lima que investe em fronteira agrícola e que vocês estão olhando também o desinvestimento, né, em área rural, porque já chegou vocês entendem que chegou num patamar ali que às vezes justifica fazer uma venda e comprar ali 3 vezes mais, 2 vezes mais área em outro lugar. Que número que é isso, cara? Você pode abrir um pouquinho e falar, cara, a gente comprou aqui um exemplo, uma fazenda aqui, pagamos na época R$80 mil o alqueire e hoje a gente viu que ela potencializou aqui a 650 mil, então a gente viu que faz sentido fazer um desinvestimento para investir
comprando mais área em outra região. Se você puder abrir um pouquinho. Cara, assim, não tem uma conta, digamos, padrão, né? Eu acho que tudo depende muito da oportunidade que você tem. Então, se você tem um ativo que já numa região que já está extremamente valorizado, óbvio que ele vai continuar valorizando pelos fatos que a gente explorou aqui, mas ele valoriza numa velocidade muito menor do que uma região de fronteira. Que tem seus desafios também, que tem seus desafios. E aí é o ponto que eu queria chegar. Não é assim, eu vou até a fronteira, deu certo e eu vendo. Tem muita gente, neste momento, nessa crise, especialmente de liquidez que a gente tem, com ativos que não são tão bons. Regiões que não são tão aptas como outras, em termos de clima, em termos de desenvolvimento logístico. E aí tem algo intangível, como vocês falaram. Tem governo, tem investimento, tem estrada, tem indústria aí ou não. Tem outras plano diretor, né, do que tão somente a região dar certo. Pergunta para o cara que veio para Rio Verde há 40 anos atrás, tal como, por exemplo, meu pai, se ele achava que Rio Verde ia ser o que é hoje. Não tem como saber. O cara podia ter alguns indícios. Então, assim, cara, tem um risco que você toma de apostar que uma região dá certo ou não. E aí tem um momento que você faz. Para mim, isso é crucial. Por exemplo, os agricultores que fizeram aquisições pré-pandemia adquiriram terra num nível de preço diferente e tiveram a jornada de consolidação desse negócio, fazer a conversão da terra, que é caro e dá um trabalho danado, por isso que vale quando você converte uma terra de pastagem para agricultura, especificamente. Por isso que tem valor, porque dá um trabalho danado, tem questões regulatórias, ambientais, que você tem que lidar e tudo, e operação, e gente, é um trabalho brutal. Os agricultores que fizeram isso pré-pandemia, inclusive para operar essa transição, operaram com um custo mais baixo num momento de margem do negócio agrícola diferente. Os agricultores que fizeram isso durante a pandemia ou pós-pandemia já pegaram um custo de capital mais alto, a terra mais valorizada pelo super ciclo positivo que a gente teve nesse período, e um negócio se consolidando com baixa produtividade, com desafio, alto investimento em fertilizante, enfim, que não rentabiliza para voltar pelo menos um pouco disso para o caixa e enfim, irrigar o caixa dele com a operação que está ali ainda amadurecendo. Então tem muito uma questão de timing, entendeu? Não é uma conta que fecha por si só. E aí é aquela coisa, né? Qual o tempo que eu levo para vender e esse dinheiro, esse capital empatado com o custo de capital que eu tenho no Brasil? Isso conta também. Então eu não quero trazer um número mágico para você e falar assim, eu compro uma terra, depois de 6, 7 anos ela está valendo 5, 6 vezes mais. Há casos assim. Na pandemia dava até para brincar com essa coisa. E honestamente, quando você faz, e para mim essa é a grande reflexão, quando você olha o EBITDA que essa terra vai gerar ao longo de 10 anos na operação e o ganho que você tem fazendo o desinvestimento liquidando, cara, não tem nem como fazer a conta. Agora, tem que ter liquidez. E não é toda região de fronteira que você tem boa liquidez. Outra coisa, vender terra. Uma coisa é vender um apartamento de 1 milhão, 2 milhões. E vender uma terra de 100, 200 milhões. Para quem? Como? E receber? E a garantia que você tem? Então, é um negócio complexo. Entendeu? Então, só para a gente não pintar muito a noiva e achar que é maravilhoso. Mas eu acho que a gente ter a consciência de que existe um negócio imobiliário por trás e é esse negócio que configura a grande geração de riqueza do agro é muito importante. Isso não quer dizer que você vai desinvestir e vai liquidar. Mas isso tem que ser uma alternativa, isso tem que ser avaliado sempre. Não pode ter uma questão pré-concebida, um dogma que é assim, agricultor não vende terra, só tem que plantar mais e mais e mais e acumular patrimônio.
eu acho que as coisas hoje têm que ser vistas de forma diferente. Justifica eu ter mais e mais patrimônio e ficar numa situação de baixa liquidez, com muito capital de terceiro, com custo alto, uma estrutura pesada nesse sentido. Então, acho que essa reflexão tem que ser feita. E aí, quem tem ativo em lugar que tá super valorizado e agora o momento é propício para investir em fronteira porque tem muita oportunidade, pelos fatores que eu citei, de pessoas que entraram no momento e acredito que a gente tem, talvez comece a aparecer momentos de fazer esses movimentos e algumas empresas estão fazendo. Bom, deixa eu falar, de puxar alguns ganchos aqui, por exemplo. Seu pai veio há 40 anos, seu pai eu não sei quanto tempo veio para Rio Verde. Pois é, às vezes a gente vê algumas pessoas hoje que eram agricultores, tem a fazenda, a cidade chegou. Você conseguiria fazer essa conta? Se valeria eu vender a fazenda? Se valeria eu continuar plantando, trabalhando nela? Ou se valeria a pena eu deixar o imobiliário tomar conta e entrar no imobiliário? Porque a gente vê algumas pessoas em Rio Verde que a cidade chegou na fazenda dele. E ele entra pro imobiliário ou ele vende aquilo ali. O que você acha que você sabe fazer essa conta? Você entraria? Você saberia fazer isso? Eu, assim, visão de um leigo por trás do assunto, né? Naturalmente, ele tá usufruindo dessa prosperidade da região, né? Então, se aquele momento chegou, ele não tem expertise ou não tem tempo para aquilo ou não quer gastar energia com aquilo, ele vai ter que fazer uma parceria com alguém. Porque uma pessoa por si só não vai conseguir travar o crescimento da cidade. Acho que a cidade ela é muito maior do que qualquer pessoa que está por trás dela. Então, é uma visão de um leigo por trás do assunto, né? Então, naturalmente, a pressão que vai ficar aí em cima daquilo, em determinado momento, vai virar loteamento, ou de uma maneira ou de outra vai acontecer. Então, um leigo falando por trás desse assunto, o melhor momento eu vou surfar essa onda e vou entrar junto no projeto. Eu não vou ir contra ele e criar uma briga desnecessária. Você escolhe ou você é escolhido. É esse o ponto que eu ia chegar. Você tem a indústria. A indústria, você tem medo da cidade chegar lá perto da sua indústria, e o que você faria? Vocês estão preparados para isso? Daí você tem que... Eu acho que o André mais cedo citou, né? Vocês pensam nisso? Enquanto a agricultura ela fica presa nesse mundo e não faz um benchmark, não olha outras práticas de outro segmento. É a nossa cidade. Como outras empresas, como outras cidades que tem essa indústria mais longe da cidade, a cidade cresceu, chegou, como que elas conduziram esse processo? Eu acho que não só o empresariado, mas como que o poder público vai fazer isso dentro dessa cidade versus que outras situações e outras cidades fizeram. Porque no final do dia, o privado, né, essa dinâmica de cidade agroindustrial já, que é a nossa cidade. O que proporcionou esse crescimento é essa pujança do empresariado por trás, do privado por trás. Então ele tem que ter esse respeito mútuo. Você acha que a prefeitura, o poder público tem que participar para isso não acontecer? Ele no vai caso ter do plano diretor, né? Ele tem que ser... Eu acho que ele não pode tomar a decisão sozinho. Eu acho que os interesses eles devem ser discutidos, no mínimo discutidos, né? Porque a pujança e o crescimento da cidade não é porque o público fez a cidade crescer. O público é o gestor do dinheiro que ele arrecada nosso. No final do dia, o público ele é o gestor, ele está recebendo aquilo que toda a população paga. Então, de fato, deveria ter essa abertura para discutir, para trocar ideia e ter um consenso junto. Agora, sim, de novo, né, um leigo falando por trás, porque eu não discuto, eu não participo dessa pauta, né? Mas, olhando por trás, deveria ser dessa forma. Você preocupa? A cidade chegar ali na cereal? Eu acho que é mais oportunidade do que ameaça. Então, eu acho que tem, né? Até quero aprender um pouco dessa conta aí, né? Quanto que um alqueire de terra vale se eu lotear e tudo, né?
Vai valer o... Quantos alqueires que vai comprar pra frente, né? E eu acho que de novo, é a oportunidade, a gente tem que estar aberto. É isso aí. Né? Cara. Igual eu mencionei contigo lá no início, que eu acho que vale um olhar para nós enquanto empresários, especialmente sob o ponto de vista do imobiliário. A gente falou lá atrás, né? A classe média de Rio Verde é muito grande. Se você comparar com qualquer cidade do Brasil, eu não tenho dado na ponta, mas eu tenho certeza que se você pegar renda per capita e botar lá, configurar isso como classe média, ela está muito acima da imensa maioria das cidades no Brasil. Nós não podemos comparar com Brasília, né? O resto... Não, Brasília já é outro... Brasília não se compara com nenhum outro lugar. Né? Brasília é uma bolha, tá, Felipe? Tem um lado ruim, tem um lado bom, né? Como tudo na vida. Mas o ponto é, será que isso vai perdurar por muitos anos? Eu tenho sérias dúvidas. E eu acho que se a gente olhar para algumas regiões mais longevas, mesmo regiões agrícolas, a gente pode olhar e tirar alguns ensinamentos. Não quer dizer que vai se repetir. Uberlândia, Ribeirão... Até menos, né? Rio Grande do Sul. Mas eu acho que assim, tem regiões, por exemplo, por quê, Felipe? Porque tem um fator que é a rentabilidade das operações agrícolas, na minha visão, e aí eu não estou querendo ser pessimista, acabei de falar que eu sou um otimista por natureza, mas olhando, sendo realista, na minha visão, aqueles períodos de rentabilidade que a gente teve aí, ciclos, né, de anos contínuos, de a rentabilidade muito acima da média histórica, eu ouso dizer que a gente não vai enxergar em grãos, tá? Por conta de todo um contexto de demanda mundial, né, e do negócio propriamente dito. O que isso, para mim, acaba influenciando? As operações tendem a crescer algumas e outras reduzir. Então, na minha visão, o médio porte é o mais vulnerável nesse sentido. Por quê? Porque ele tem um custo fixo alto para operar e ele não tem a escala, correto? Então essas operações médias, elas têm que buscar drives de crescimento diferentes, como diversificação e etc. Totalmente dependente de políticas públicas. Exatamente. Então, tende a que esses movimentos aconteçam no sentido de que operações médias, algumas fiquem menores, e operações grandes se consolidem e cresçam mais. O que isso quer dizer? Né? Que aquela classe média que é fomentada, rede de serviço, pela produção agrícola de médio porte, pode, tá? Eu tô falando que pode, não tô falando que vai. Isso é médio e longo prazo? Eu acho que mais longo do que médio. Entendeu? Mas eu acho que é algo pra gente olhar. É outras gerações, e aí né? tem um outro fator, que é o que você acabou de citar. Além da questão da rentabilidade, que vai fazer com que ou eu diminuo aqui e faço as coisas mais enxutinha e vou, né? Às vezes eu tenho lá 1.000 hectares de área própria e arrendo mais 3.000, vou arrendar mais 500, ou vou só manter os meus 1.000, vou diversificar e etc. E o grande vai crescer mais porque vai ter que fazer escala naturalmente para se manter rentável. Tem o fator sucessão. Né? Se você pegar 90% dos agricultores que você conhece, eu tenho certeza que ele tem de 60 a 70 anos. Pelo menos o cara que tá, o patriarca que tá tomando decisão. Então, como que essas operações vão ficar? Qual que é a configuração delas a partir de um processo de mudança de geração? Aí você tem um núcleo com 3, 4 famílias, as operações se dividem, nem todos têm aptidão para continuar o negócio. Como que isso fica? Então, assim, acho que a gente tem que olhar no longo prazo, porque tá na nossa mão como que a gente lida com isso para manter Rio Verde sendo próspero e pujante como está hoje, né? Então, é só um ponto de reflexão aqui, tá? É igual o Felipe citou, né? A gente pega referências e traz para dentro da empresa. No imobiliário a gente tem
Cirela, MRV. O cara diversifica em vários estados, em várias cidades do país. E eu não faço a mínima ideia como é que essa questão da sucessão familiar acontece. Mas ela existe dentro do mercado imobiliário também. Dependendo da minha filha, uma quer ser cabeleireira e a outra quer ser massagista. Então, eu vou ferrado, né? É um bom ramo, o ramo da estética. Então eu falei pra ela, você vai ser a melhor massagista, você vai ser a melhor cabeleireira. Mas eu acho que é um ponto de reflexão para nós. É uma brincadeira, mas que tamanho que essa classe pensar. média de Rio Verde fica. Por outro lado, essa questão de Rio Verde ser um polo logístico, de ter outros drives além do agro, podem fazer com que isso se mantenha, entendeu? Mas a atividade agrícola, essencialmente, eu acho que a gente tem que ter uma atenção nesse sentido. Mas a diversificação talvez seria uma solução nisso aí, ou a industrialização, que é um ramo do agro que não deixa de ser, né? Eu acho que caminha para esse sentido. E que já existe em Rio Verde, né? Com a produção de carne, enfim, com outras, né? Dentro do nosso negócio, né? A Comer Indústria, ela surgiu aqui dentro para resolver um problema de falta de mão de obra. Exato. E hoje de Rio Verde sai produto pro Brasil todo e América do Sul. Acho que uma indústria que nasceu por essa demanda do agro e essa competição de mão de obra com a construção civil. Sim. Não tinha forneiro para alimentar a fornalha e nós tivemos que desenvolver uma automação para não parar a secagem de grão e não competir com a mão de obra. E foram duas cadeias que se uniram, a construção civil e o agro, né? Nesse caso aí. O Vinícius vem de uma empresa familiar também, Dona Zuleika, passou o bastão pro Vinícius e ele diversificou. Ele explodiu no negócio. Acho que a reflexão será que a produção agrícola propriamente dita, produzir soja e milho, vai continuar gerando a riqueza e essa riqueza girando dentro da cidade no longo prazo? A cidade para mim é uma grande dúvida. Ela pode caminhar para alguma diversificação específica e se tornar referência em outro ponto. O que pode acontecer na academia, no científico, nas universidades, tudo, pode virar referência em outros pontos também, dentro dessa diversificação. Pode exportar tecnologia, exportar mão de obra, baseado no que foi construído lá atrás, junto com a questão do agro aí também, né? Concorda, Vinícius? Eu tava de chapéu, você tirou o chapéu? Falta foda. Cara, concordo plenamente aqui. Eu tava aqui refletindo aqui o quanto que eu aprendi aqui no quesito de saber o momento de fazer o desinvestimento, cara. Porque na maioria das vezes a gente vai lá só comprando, e às vezes você esquece de ver o que aquele bem que você comprou tá te dando de rentabilidade e tá lá no patrimônio, beleza. Mas chega uma hora que ele bateu num número ali interessante que talvez valha a pena você fazer o desinvestimento, aumentar a sua liquidez e ir para uma nova fronteira e fazer esse negócio girar. Eu fiquei refletindo aqui muito nisso aqui cara, agora. Assim, a reflexão que você tá tendo, eu tenho sempre, tá? E aí eu vou trazer um exemplo aqui. Eu não vou lidar, eu não vou contar, não vou falar quem é a pessoa, mas, cara, eu acho que há uns 3 anos atrás, ninguém tava imaginando que a coisa ia chegar como tá hoje, nesse custo de capital. 4 anos, vamos dizer. Né? A gente olhava, o agro ainda tava bombando. E essa pessoa falou assim: André, eu tô vendendo tudo. Cara, mas você tá vendendo a que preço? Eu falei, cara, eu tenho rentabilidade em cima disso aqui. Eu comprei barato, eu já ganhei, então não importa muito a linha do mercado. Tô realizando. Acho que esse é o ensinamento, porque a gente fica muito... a minha terra vale 5 mil sacos, 6 mil sacos, o alqueiro eu não vendo por menos. Cara, e essa é a oportunidade que você tiver, né, contemple isso. E se o teu momento de liquidez... Eu acho que é uma reflexão, tá? Mas qual que é o ponto? Ele falei, cara, você tá vendendo tudo. Aí, agora ele tá comprando tudo de novo. E muito mais, né? Muito mais barato. Entendeu? Então, cara, timing, e aí falar que o cara tem bola de cristal, então assim, tem um risco que o cara toma, né? Mas ele se posiciona. Não, cara. E eu acho que não entendeu? Eu acho que não tem o certo e o errado, mas a gente olhar para esses movimentos. O que eu tentei trazer aqui é o olhar para que o desinvestimento também seja uma alternativa, porque hoje eu acho que ela é pouco usada.
A gente fez uma situação dessa, nós tínhamos uma propriedade em Rio Verde, e Rio Verde, ele teve essa valorização antecipada ou natural que a cidade tem, e a gente foi para outra fronteira trocando por 7x a área. Na qual Mato Grosso da Vida, que também tem a mesma demanda do produto biomassa que tem aqui. Então, mas pode vender mais caro, ou vai valorizar mais um pouco. Ok, você perde um custo, uma oportunidade, teria um ganho aqui ainda, teria espaço de ter um ganho maior? Teria. E outra fronteira, e outro negócio, dentro da cidade, eu tô indo aqui, eu já realizei um lucro absurdo e esse negócio me dá a oportunidade de investir em mais 2, 3 para frente. Esse aqui sozinho, ele vai te dar a rentabilidade que os 2, 3 para frente vai te dar? São perguntas que a gente faz, o time, ele é importante e ninguém tem bola de cristal na mão. Mas estar pelo menos adepto a isso, né? Pelo menos escutar e fazer essa reflexão é importante. Né? Aberto. E olhar sob o ponto de vista imobiliário, porque o que a gente mais costuma ver é o cara falando assim, eu planto 1.000, se eu vender aqui eu começo a plantar 5.000 lá, mas ele está olhando sobre o prisma da operação. Imobiliário. E aí a questão é, cara, isso aqui já está valorizado, eu vou liquidar aqui, lá ainda tem, né, um horizonte de valorização. Como é que é isso? Agora, de novo, você pode errar a região, né? Pode não acontecer. Então, tudo isso eu acho que tem que ser considerado. Não é, né? De novo, não são só flores, aqui, pode dar errado, né, cara? Pode dar errado. O Felipe e André, mas outro ponto aqui que eu até queria que vocês ponderassem é o seguinte. Isso, a gente consegue ter essa visualização porque nós somos segunda geração. Porque você vê a possibilidade de uma primeira geração ter esse racional, cara, vamos fazer um desinvestimento. Não, porque a gente vai para uma fronteira, vamos comprar ativo aqui dentro da cidade. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a primeira geração aqui do nossos pais ter essa visão, eu não sei, cara, eu acho que eles são mais patrimonialistas, não sei. Eu acho que naturalmente... Eu acho que vem da segunda geração, talvez na terceira venha até mais fácil. Não, vai comprar, não tem... Qual que é a visão sua, Felipe? Eu acho... Desculpa, fala lá, Felipe. Assim, eu não vejo dessa propriedade, porque você pegar as outras gerações, né, o quão foi difícil, perspectiva de mundo mesmo, e foi muito abraçar o mão na massa. Então, não é que talvez não tenha essa visão de investimento, não teve esse tempo para fazer. Foi muito operacionalzão mesmo. Dependia daquilo ali para viver, para crescer, tinha pra janta. O que tinha para janta. Então, não é sim ou não. Você pega outras regiões, né? Você pega uma cidade de São Paulo da vida, vai pegar um 60 a mais lá que tem essa mesma visão que a gente tá falando aqui. Porque ele teve acesso àquela informação e enxergou aquilo. Então, não é que essa geração anterior não faria isso. Faz. Se tivesse acesso à informação, acho que eles têm uma aptidão de negócio até muito melhor que a gente. Muito mais assim. A pimenta coragem deles é muito maior do que a nossa. Eu vou fazer essa provocação, né? Porque a próxima geração que vai estar tendo a oportunidade de escutar esse bate-papo aqui, ela tá ficando a coragem de lado. É uma provocação que eu faço para a próxima geração que tá vindo. Pra você ir pra frente na vida, precisa de coragem. Eu tenho um grande... E essa geração anterior é o que não falta para eles. Tem um grande amigo que a gente tava conversando esses tempos, o Enio Fernandes, né? E aí a gente falando, né, que o agricultor é muito passional, né, que vai pra fronteira e desbrava, como, né, muitos dos nossos pais fizeram aqui. E aí, a gente falando isso, ele falou, graças a Deus que eles são passionais, que eles foram, né? Senão não tinha feito metade do que foi feito. E o Brasil não seria nem metade do que é nessas regiões de fronteira, como Rio Verde já foi, e não é mais, né? Uma fronteira agrícola. Mas assim, Vinícius, eu acho que tem muitos casos, tá? Muitos casos. E o meu exemplo, meu pai é um deles. Meu pai sempre investiu em outros setores, sempre foi para diversificação e tudo, dentro das condições que ele tinha, do conhecimento que ele tinha e do como ele foi forjado. O que eu acho que tem que olhar assim, para nossa geração e para as próximas, não dá para o cara ficar com uma visão essencialmente patrimonialista. No mundo de hoje e no Brasil de hoje, ficar engessado, arraigado numa visão muito patrimonialista, olhar para a geração anterior e entender que eles tiveram que ser e naturalmente acabaram sendo,
tem todos os motivos para isso. Agora, nós não termos um olhar de que o desinvestimento, é uma alternativa, não a única, mas é uma alternativa, operações super importantes, não dá. E aí, acho que a terceira, o desafio é maior. Aí eu pego o gancho do Felipe aqui, a coragem. Esse povo teve coragem a coragem. Não, os caras foi peitudo, né? Tá louco. Seu pai, sua mãe. Não. Pega pra trás a história aí. O chapéu. A Gameleira, Canaã, meu pai, Jardim Presidente, Bairro de Lourdes, 79. Ali onde é a imobiliária de sua mãe lá. Era só mato aquilo ali. Então o cara ter aquela visão de que a cidade vai chegar ali, de que aquilo ali vai ser bom, os caras, é muito que não falta coragem, pra essa geração anterior à nossa, é a coragem. Né? Eu não sei se isso tem nas próximas agora também. A gente tem que provocar e instigar porque seja, né? No mínimo, é obrigação nossa. Né? Não sei se essa próxima geração aí tem essa coragem, não, mas vamos ver. Bom, a gente passou do tempo de novo, que bom. Qualquer coisa eu liguei pra papai aqui, papai deixou usar a rádio mais um tempinho. Graças a ele, né? Graças à geração anterior, olha aí, ó. Eu tive coragem de ligar pra ele. Bom, queria agradecer de novo a presença de vocês aqui. O Vinícius ficou quietinho hoje, ficou só aprendendo e anotando. Pai, ali, eu também. Eu vou te falar, viu? Eu já vou fazer as considerações finais então, né, Fausto? Pode sim. Muito obrigado, bom dia a todos. Foi um prazer aqui ter... essa palavra com vocês. Confesso que nas rodas eu nunca tive uma palavra dessa e me deixou bem reflexivo aqui no quesito aqui de quando fazer o desinvestimento, cara. Achei bem interessante, com esse prisma totalmente diferente. Isso mostra que o mercado imobiliário é muito grande. A gente tem 2 grandes empresários aqui ao nosso lado que são de segmentos diferentes, mas ao mesmo tempo se complementam e que eu pude aprender bastante aqui hoje. Valeu, Felipe Comelli. Obrigado, André Schweni. Valeu, Fausto, por essa oportunidade. Obrigado, você ouvinte. Se despeça, André e Felipe. Eu não sou só do mesmo segmento do Felipe, como eu sou cliente dele. Tá? Né? Da Comelli e da Comber. Exatamente. Vale considerar. Galera, foi um prazer aí, a gente tem muito a aprender. Eu acho que tem que ter uma outra rodada dessa pra gente falar do mercado imobiliário, Felipe, porque nós falamos basicamente do agro. O problema é essa agenda de vocês dois. A gente não aprende, né? A gente tá só, né? Mas enfim, conhecimento é uma via de mão dupla, tá? Só para considerar. Já vamos sair daqui com a agenda desse. Mas agradeço a oportunidade. Obrigado, Fausto, pelo convite. É muito especial. Vinícius, bom estar contigo aqui. E Felipe, parabéns aí por tudo que vocês têm feito na tua família, na tua empresa. Prazerzão estar contigo. Querido ouvinte, né? Agradeço ficar aqui até um pouco mais do horário, que a gente estendeu um pouco, né? E aproveitar, obrigado, Fausto, pelo convite, Vinícius, por esse bate-papo. É sempre um prazer estar ao lado do André. A gente já jogou algumas partidinhas de tênis aí no passado, a gente já teve a oportunidade de algumas vezes conversar, mas quando mas quando a gente jogava, daí não tinha conversa, então foi um momento oportuno esse de hoje pra gente conversar tranquilo. O tanto de doença que vocês falaram que vocês têm antes do joga mais não. E desejo aí um sabadão abençoado pra todo mundo, bom almoço pra todos, tamo juntos, obrigado. Obrigado, a Demi Informa volta sábado que vem. Bom dia a todos, bom almoço, obrigado pela audiência.